Deixa eu trazer de novo os nossos analistas, então, vou até chegar pertinho aqui, que a gente gosta de ficar colado com tanta gente inteligente, porque temos Américo, temos Yazbek, temos Gustavo Uribe, para a gente poder repercutir esses objetos não identificados, objetos voadores, que foram, então, classificados pelos Estados Unidos como inofensivos. Yazbek, é interessante quando a gente amplia o nosso ângulo de visão desse assunto, porque não é algo reservado dos Estados Unidos. Os chineses também já começam a dizer, olha, esses balões aí que vocês estão reclamando, o tempo inteiro aparecem aqui sobrevoando o nosso céu e acusam também os Estados Unidos. Só eu não estou ouvindo a Yazbek? Estou com alguma dificuldade de audição ou ninguém ouve? Ninguém te ouve, Yazbek? Será que melhorou agora? Estão me escutando agora? Ah, maravilhosa, sim, agora sim. Abemos a voz de Yazbek. Por favor, meu bem, recomece a sua fala. Vamos lá. Então, apareceu um aviso aqui no meu celular, deve ter sido alguma coisa assim. Bom, então, o que eu vinha dizendo é que essa acusação dos chineses de que 10 balões, pelo menos, teriam sobrevoado ao espaço aéreo chinês nos últimos anos, também pode ser falsa, porque não faz nem sentido. O que especialistas estão dizendo é que, inclusive, os Estados Unidos têm instrumentos de espionagem mais avançados do que balões, como satélites. Então, nada nessa história pode ser super confirmado, né? Tudo está ainda sendo investigado, inclusive quais são esses artefatos, né? O que são esses objetos voadores não identificados, esses OVNIs aí que foram abatidos pelos caças americanos no final de semana. Mas é interessante a gente observar o que tem de pano de fundo dessa história, né? A crise dos balões, como já é chamada, e a crise diplomática que isso cria. Então já havia uma tensão entre China e Estados Unidos desde antes da pandemia por causa de questões comerciais. Os americanos abriram seu mercado para a China ao trazer a China para a Organização Mundial do Comércio lá em 2001, mas subestimaram a importância da China na ordem global. A China ganhou muito espaço com vários parceiros que inclusive eram dos Estados Unidos e isso começou a incomodar os Estados Unidos, inclusive o ex-presidente Donald Trump manifestava muito isso e o próprio Joe Biden também está indo nessa linha de manifestar incômodo com essa expansão da China. E aí vem então essa crise dos balões. E essa crise dos balões, ela expõe também, de certa forma, a codependência entre China e Estados Unidos. Inclusive o Financial Times fez uma reportagem falando sobre isso, porque os Estados Unidos dependem da China para comprar uma parte da sua dívida e, por outro lado, os Estados Unidos dependem da China também para consumir os seus produtos. Então há uma codependência entre essas duas maiores economias do mundo, inclusive o mundo todo depende muito dessa relação e do que acontece por essa relação, pode afetar a economia global. Já que a gente está falando das duas maiores economias do mundo, para encerrar aqui essa análise, a gente tem toda uma discussão sobre desglobalização, sobre toda a polarização, os países se voltando para si próprios, uma discussão sobre nacionalismo e toda essa história de crise de balões, crise diplomática, nacionalismo, os partidos de extrema-direita, eles acabam trazendo isso e o resultado que a gente pode ver é mais aumento de preços, mais barreiras tarifárias, menos circulação de produtos em um mundo que já tem dificuldades justamente por causa dessa circulação de produtos e de comércio que acabou sendo afetada por causa da pandemia. Vou compartilhar agora mais uma pergunta com o Américo, mas confesso que eu estou curiosa para as apurações de Gustavo Uribe em relação aos objetos não identificados. Uribe, o talento da análise de política é uma coisa maravilhosa. Eu estou curiosa aqui sobre os objetos não identificados. De Gustavo Uribe. Américo Martins, me conte, quando a gente fala de um objeto invadindo o espaço aéreo de uma outra nação e quando essas nações em questão são China e Estados Unidos, aí a gente percebe a efervescência do assunto, hein? Pois é, como a Priscila estava explicando muito bem, existe neste momento essa disputa muito ferrenha entre os Estados Unidos e China. São as duas maiores potências econômicas e militares do mundo e elas estão travando já uma batalha por hegemonia ali na frente. Além disso, são dois modelos completamente diferentes, certo? Os Estados Unidos, o líder aí da democracia, do mundo democrático liberal, e a China, um dos grandes líderes dos regimes autoritários. Então, você tem isso como pano de fundo disso. Agora, Elisa, também é muito interessante a gente notar por que
que aconteceram todos esses fatos um dia atrás do outro. Justamente por conta dessa disputa entre Estados Unidos e China, os americanos e outros países, inclusive aqui no Reino Unido e a França, imagino, começaram a rastrear muito mais os seus espaços aéreos. Então, eles estão começando a identificar outros objetos que já estavam lá. Como diz a Casa Branca, muito provavelmente esses objetos eram inofensivos do ponto de vista de segurança nacional e poderiam ser, inclusive, objetos comerciais. Só que os militares, por conta desse acirramento entre americanos, chineses, russos e outras potências, passaram a vasculhar muito mais os céus. E aí eles estão topando com mais coisas ainda. Inclusive, um balão chinês foi visto na América Latina também. Então, a gente vai provavelmente encontrar muito mais e falar muito mais desses objetos no futuro, Elisa. Obrigada, Américo. Obrigada, Yasbek.